É com grande alegria e satisfação que nós nos dirigimos aos amados irmãos e irmãs para mais uma análise e abordagem agora do último trimestre desse ano de 2016. Parece que faz apenas alguns dias que começamos este ano, mas pela misericórdia de Deus estamos para iniciar mais um trimestre. E como o Portal Escola Dominical tem de costume, nós estaremos fazendo uma análise prévia sobre os assuntos que serão abordados nesse trimestre. E para tanto temos aqui alguns irmãos conosco. Eu queria primeiramente apresentar quem está aí online conosco, o evangelista Fábio Segantin. Por favor, se apresente, meu querido. Querido, quero cumprimentar todos aí com a paz do Senhor Jesus, né? Rever aqui no Caramuru, pastor Serafim, Humberto, tá? E todos vocês aí que acompanham o portal EBD. Eu tenho certeza que vai ser mais um trimestre de bênção, né? De edificação espiritual. E para mim é um motivo de muita alegria retornar a videoaula com vocês aqui. O prazer é todo nosso, irmão Fábio. Também está conosco aqui, evangelista Dr. Caramuru Afonso Francisco. Eu queria cumprimentar todos os irmãos do Portal Escola Dominical, cumprimentar o evangelista Fábio Segantin, agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes em podermos participar de mais uma análise e abordagem deste trimestre. Amém. Também conosco o pastor José Serafim de Oliveira. Amém. Também quero cumprimentar nossos irmãos, irmão Fábio Segantin, evangelista Fábio Segantin, dizer da nossa alegria de tê-lo conosco, em nossa companhia, e a todos os que estão nos dando a honra de nos ouvir. E me permita dizer antecipadamente que esse assunto do último trimestre veio na hora certa, onde milhares de pessoas, crentes e não crentes, preocupados com a crise do país, e nós vamos estudar sobre o Deus provedor. Amém. Graças a Deus, né, pastor? E como nós ainda não mencionamos o tema, estaremos meditando sobre o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Vamos ter aqui amostras de como nos permanecermos fiéis, como perseverarmos na fé em meio a tempos difíceis. E para tanto, eu gostaria de iniciar a nossa abordagem com uma pergunta para o nosso irmão Caramuru. Irmão Caramuru, queria que o senhor falasse um pouquinho para nós o que é crise. O cristão, ele está sujeito às crises? E uma pergunta que muitos às vezes devem se fazer: é verdade que quem está em Cristo não está em crise? Eu cumprimento mais uma vez os irmãos e é realmente um tema muito interessante. Nós vamos estudar aí a doutrina da provisão, a teologia da provisão. E crise é uma palavra grega que vem da área médica, né? Não se entendia antigamente que as doenças elas tinham um ciclo de 7 dias, e a cada 7 dias se tinha um momento delicado em que a pessoa sarava ou morria. Era um momento de decisão, era um momento de definição. Então a crise é um momento delicado, é um momento em que as circunstâncias, os fatores exigem uma tomada de posição, uma tomada de decisão, ficamos numa encruzilhada, dizemos assim. E o crente, ele passa por crises? Passa, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas estamos sujeitos a circunstâncias adversas, né? Salomão também, lá em Eclesiastes, ele diz que existe o dia da prosperidade, mas também existe o dia mau. Isso em todos os sentidos, não só no econômico, financeiro, mas no sentido espiritual. Nós passamos por crises espirituais. Quantos grandes homens de Deus na Bíblia não passaram por crise? Então esse bordão que criaram aí, quem está em Cristo não está em crise, não é verdade. O próprio apóstolo Paulo disse que ele participava das mesmas aflições de Cristo. E nós devemos participar das aflições se quisermos participar também da sua glorificação. Então a crise é uma realidade na vida do cristão. Agora, para o cristão, a crise é sempre uma oportunidade para nós crescermos espiritualmente, para nós nos aproximarmos de Deus. Aliás,
em chinês, a palavra crise, ela é formada de 2 ideogramas. Um significa perigo, o outro significa oportunidade. E a crise é sempre isso. É um perigo que se apresenta, mas é uma oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus. Isso faz me lembrar Jeremias, né, pastor? Jeremias estava num momento de grande crise, né? E ali, firme com o Senhor, Deus o guardou, ele perseverou na fé, e nós vemos a provisão de Deus. Mas provisão de Deus, pastor José Serafim, eu me lembro que certa vez um homem notório na sociedade, muito rico, se dizia, né, agraciado por Deus, mas de repente apareceu um escândalo que o dinheiro dele foi ganho de forma ilícita, né? O que é provisão divina, pastor, ou divina providência? Fala um pouquinho para nós quais são os seus parâmetros. Irmão, a provisão de Deus, Deus é o provedor. Muitas vezes eu tenho até debatido um pouco sobre isso, que nós os humanos, erramos bastante quando nós falamos minha casa, minha fazenda, minhas terras, meu carro, meu isso, meu aquilo. Ninguém é dono de nada. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Alguém pode estar muito rico hoje e paupérrimo amanhã. Aliás, eu conheci um caso desse. Eu morava na cidade de Maceió, de Alagoas, por volta do ano de 1987, 88, me lembro exatamente o ano, quando houve uma grande enchente em todo o estado. Choveu 11 dias ininterrupto, 24 horas por dia chovendo, durante 11 dias, alagou tudo, levou muitos carros e casas para o meio do mar. E um cidadão que era dono de uma rede de supermercados, tanto na capital como no interior, todos os mercados dele foram levados pela chuva, pela enxurrada, todos. No dia, quando terminou a enchente, ele não tinha nada para comer, e toda a riqueza dele foi levada pela enxurrada. Ficou provado que o homem não é dono de nada. Porque fala, minha propriedade, dá um terremoto, leva a propriedade embora e cadê tua propriedade? Eu tenho até dito o seguinte, há um provérbio que fala, sou dono do meu nariz. É nada, nem do nariz. Se dá um câncer no nariz, vai ter que cortar. Cadê o teu nariz? Então Deus é o dono de tudo. E quando nós passamos por situações difíceis, elas não são de tudo ruim. Elas nos levam aos pés do Senhor. Quando está tudo bem, a gente ora pouco, né? Está tudo bem? Orar para quê? Tenho fartura em casa, tenho dinheiro no banco, todo mundo com saúde, mas a hora que a coisa aperta, a gente vai orar, vai clamar, e aí nós vamos ver a providência de Deus. No decorrer da nossa abordagem, nós vamos ver vários casos bíblicos em que a providência de Deus se manifestou milagrosamente, retirando seu povo, seus servos, ou uma nação, ou um crente individual, da situação difícil. Deus é sapientíssimo, além de sábio, poderoso. Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. Vosso Pai Celestial manda o sol sobre os bons e os maus, manda chuva sobre os bons e os maus. Costumo dizer, ainda bem que não faz seleção, senão eu estava fora, graças a Deus que não faz seleção. Mas aí está uma providência de Deus. Parece que a pessoa ficou tão comum que a pessoa não percebe. Mas se não houver mais sol, não nasce mais fruta, não nasce mais mantimento. Se não chover mais, não nasce mais nada. Está aí uma provisão de Deus que ficou tão natural que as pessoas têm essa coisa natural. Eu particularmente, todas as quintas-feiras tem feira na rua que eu moro.
Eu abro a janela da minha sacada, olho para a feira e o cheiro de frutas frescas e verdura invade meu apartamento. E eu olho aquelas bancas tão bonitas, eu digo, Senhor, obrigado pela fartura de víveres. Eu quero falar, porque você tem dinheiro para comprar, eu quem não tem. Quem tem dinheiro enche o carrinho, quem não tem também. Vai no fim da feira, esperando, então, sobrou e vai dando. E as pessoas saem com o carrinho cheio. Então é a provisão de Deus. Deus está provendo. O que nós precisamos reconhecer é que nós somos muito fracos na fé. Nós somos fracos. Eu sou. Nós somos. Porque o Deus que operou tanta maravilha que a Bíblia nos conta, Ele não mudou. O seu poder não diminuiu. Ele é o mesmo Deus ainda. Amém, graças a Deus, né, pastor? O que seria da humanidade sem a provisão de Deus? Até mesmo após o pecado do homem, o homem ter se distanciado do seu Criador, Deus continua sendo provedor. Eu queria pedir para o nosso irmão Caramuru falar um pouquinho dessa provisão na época dos patriarcas. Como se deu, pastor? Quando nós, aliás, é uma boa pergunta para o irmão Fábio, né? Ali, falando dos patriarcas, tem que falar de Israel. O irmão Fábio pode participar a qualquer momento. Pode, a qualquer momento. Quando nós, inclusive a nossa lição vai dedicar nesse trimestre 3 lições para Abraão, e uma lição para Isaac e outra para José. De novo deixaram o Jacó de fora. Acho que o CPAD está com alguma raiva com o Jacó, que no 4 trimestre do ano passado também pularam o Jacó. Mas a verdade é que na vida dos patriarcas nós vemos bem o propósito de Deus, né? Porque a divina providência é a criação das condições agora para enfrentar o futuro, que Deus já sabe o que vai acontecer. E Ele já cria as condições antecipadamente para que no futuro se atinja o seu propósito. E na vida dos patriarcas nós vemos bem esse propósito. O propósito de Deus é formar uma nação de onde viesse o Salvador. Formar aquela nação que seria a sua propriedade peculiar dentre os povos. Foi para isso que Ele chamou Abraão. Ele disse a Abraão: far-te-ei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus criou as condições para que Abraão, Isaac e Jacó, eles peregrinassem na terra de Canaã, sobrevivessem na terra de Canaã, para que a seu tempo Deus fizesse deles uma grande nação. E hoje se explora muito o bem-estar material dos patriarcas para se falar da teologia da prosperidade, esquecendo todos que, na verdade, tanto Abraão quanto Isaac quanto Jacó, eles aprenderam a peregrinar na terra. O escritor aos Hebreus, ele diz muito bem isso, que eles se firmaram na promessa de que neles seriam benditas todas as famílias da terra, que eles esperavam a cidade celeste e não a terra de Canaã que Deus lhes havia prometido. Então fica isso bem claro lá no capítulo 11 de Hebreus. E o que a gente vê é que Deus vai cuidando tanto de Abraão quanto de Isaac quanto de Jacó, para que a sua promessa se cumprisse, para que a nação pudesse se formar. Isso tanto é verdade que quando Abraão saiu da direção de Deus, ele até enriqueceu lá no Egito. Embora não fosse o propósito de Deus, ele foi humilhado, envergonhado quando saiu de lá. Quando Deus mandou Isaac não sair de Canaã, apesar da fome, Deus pôde lhe dar toda aquela 100 por 1, mas depois Isaac teve toda a problemática dos inimigos. E o próprio Jacó também teve toda a problemática. Então, o que a gente vê é que na vida dos patriarcas nós entendemos que Deus cria as condições, mas para cumprir o seu propósito, que é um propósito primordialmente espiritual e, em segundo lugar, material. Muito bem, pastor. Vamos aproveitar o nosso irmão Fábio Segantin. Está muito quietinho aí, irmão Fábio? Fale um pouquinho para nós sobre essa provisão divina para com o povo de Israel.
Nós não estamos te ouvindo, acho que você vai ter que desconectar aí, irmão Fábio. Não, ainda não. E agora? Agora sim. Ah, maravilha. Não, é que eu baixei o som aqui para só ficar aprendendo com vocês aí, né? Providência, né? O Caramuru descreveu muito bem aí crise. O pastor Serafim também deu uma boa interpretação aí nas suas palavras, né? Eu sempre gosto de frisar a diferença entre provisão e milagre, né? Milagre, ele não precisa do homem, tá? Ele acontece por Deus, ou seja, ele é algo que acontece todos os dias, tá? Por exemplo, o ar que nós respiramos acontece todos os dias, né? É um milagre, né? O pastor Serafim frisou muito bem quando ele abre a sacada e ele vê coisas pequenas e que acontecem todos os dias e sempre tem providência. Mas enfim, providência é quando Deus pega algo do cotidiano da vida e transforma no seu agir. É aquilo que Paulo diz em Romanos 8:28, né? Sabemos, temos a consciência que todas as coisas, ou seja, todo o nosso cotidiano está cooperando para um bem maior, que é o seu propósito, né? Então a providência de Deus são os intempéries da vida que Deus vai pegando e vai trabalhando, vai tecendo. É como se Ele estivesse costurando, bordando a nossa história através daquilo que vai acontecendo também na nossa vida. Como o Dr. Caramuru disse sobre os patriarcas, né? Deus pegou até algumas coisas que não estavam dentro da lógica de Deus, por exemplo, a saída de Abraão para a terra do Egito, né? Não estava dentro do plano, mas ele pega essa circunstância e faz um proveito para o bem-estar de Abraão, para o bem-estar de Abraão. Então isso é muito interessante falar da providência de Deus para o povo de Israel. É assim algo realmente que me emociona, que me encoraja, porque olhar para a nação de Israel é ter a viva clareza de que Deus conserva um povo, né? A história que começou lá com Abraão, né? Quando Deus promete para Abraão que através dele faria uma grande nação, né? É por isso que ele é o primeiro Ivrit, o primeiro hebreu, né? A palavra Ivrit vem do hebraico, de uma raiz de Eber, que significa aquele que passa, né? Então o hebreu ele tem essa característica, aquele que passa o além, que vai do outro lado, né? Então Abraão é o primeiro Ivrit, é o primeiro pai da fé, é o pai dos hebreus. E toda a história começa com ele, né? E é tão interessante que Deus quis formar um povo. Por que ele quis? Nós não sabemos, é soberano, ele faz aquilo que ele quer. Ele escolheu então pegar um país, né, que todo mundo conhece a história, né? Olhar ele geograficamente, é um pontinho, é algo minúsculo, insignificante, mas ficava num ponto estratégico, né? Então Deus pegou algo insignificante, é por isso que Isaías diz que ele é o vermezinho, ou seja, onde ninguém dava nada, Deus foi lá e vou escolher vou fazer desse lugar um povo, e vou colocar um povo aqui, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, só a questão de, assim, bem pequeno, né? Os 40 anos que o povo ficou no deserto, olha, é uma clareza da providência. Eu acho muito interessante que providência significa também conservar. Deus conservou, né? É tão interessante, eu até preguei esses dias na minha congregação. As crianças que nasceram no deserto, as roupas dela cresciam juntamente com elas. Olha, porque no deserto nasceu criança, e elas também cresceram. E o texto bíblico diz que os sapatos, os pés não inchavam, ou seja, houve uma providência de Deus. Maná todo dia. Não tinha padaria, né? Não tinha aí a feira perto da casa do pastor Serafim, né? Mas tem o que? Providência, né? De um maná. O que é isso? É providência de Deus. Isso ficou tão marcado que na Arca da Aliança, né? No lugar mais reservado, tinha 3 elementos, e um desses elementos era o maná, para se lembrar que Deus é o Deus da
providência. E olhar para Israel é assim. Então, toda a Bíblia deixa claro que Deus preserva a história de Israel. Até no período interbíblico, que é o período que nós falamos que Deus não falou, né? Já comentei algumas aulas que isso não é verdade. Não houve textos canonizados, não houve algo inspirado de forma escrita, mas o Eterno estava atuando de forma brilhante, e eu já até mostrei isso no livro de Daniel, né? O período de Macabeus é um período onde Deus sempre trabalhou em prol de quem? De Israel. Foi um período onde tentaram destruir Israel, mas Deus conservou a história de Israel. Aí nasceu o que? Nós temos o candelabro, que tem 7 aspas, e aí nasceu uma outra figura com 9, né? Que é comemorar a festa das luzes, ou seja, para relembrar o que? Deus estava conservando a história de Israel. E eu marquei aqui alguns textos, né? Que é impossível destruir Israel, não tem como. Isso nós podemos verificar, por exemplo, em Jeremias, capítulo 33, do verso 25 ao 26, tá? Que Deus fala de forma muito clara para Jeremias, tá? Se tentasse destruir Israel, o pacto que ele fez com Israel tinha que fazer algumas coisas. E uma dessas coisas era impedir que o sol brilhasse, que a lua exercesse a sua finalidade. E aí Deus fala mais um pouquinho: vocês querem destruir Israel realmente? Então eu vou pedir novamente que vocês façam outra coisa. O quê? Mede a terra de uma ponta a outra. Com toda a nossa tecnologia isso é inviável, tá? E aí Deus faz mais um pedido, falando por internet de Jeremias. Jeremias, pede agora para esses que querem terminar Israel, que acreditam que Israel não é um povo, que não vai preservar, manda eles medir, tá? Até o centro da terra, cavuca e mede. Se vocês conseguirem mudar as estações, medir o sistema Terra inteiro, o sistema, a Via Láctea, tudo, se vocês mudarem o cosmos, mudar as estações e fazer essas medições para mim, então eu vou fazer um pacto com vocês. Eu riscarei Israel no mapa. Mas a dedução é lógica, isso é impossível de nós mudarmos as coisas naturais da vida. Então, se isso é impossível, a mensagem de Deus é o seguinte: é impossível destruir Israel. Desde o ano 70 depois de Cristo, quando aconteceu, né, a diáspora, o povo saiu totalmente disperso, né? Só foi voltar à nação em 1948, aonde Israel ia. Israel era perseguido, né? Nas cruzadas foi perseguido, temos histórias em 1346 até 1348, um massacre que teve na Espanha. Depois de 1400, um massacre que teve em Portugal. 200 mil judeus são expulsos daquela região. Ou seja, sempre o judeu foi massacrado. Temos recentemente que Adolf Hitler fez com o povo de Israel. Mas eu gostaria de terminar a minha fala saindo uma revista. É claro que eu não tenho essa revista, né? Essa revista é de 1897, tá? 1897. Eu vou pegar aqui, olha, eu estava na página aqui. Em 1897, olha o que um jornalista ateu ele disse. Ele disse o seguinte: se as estatísticas estiverem corretas, isso foi em 1897. Ele disse o seguinte: se as estatísticas estiverem corretas, os judeus constituem menos de 1/4 da população. Então, em 1897, se pegasse toda a população, pegasse 1% da população, desse 1% fracionasse em 4 partes. Ele estava dizendo que os judeus seria menos de 1/4 da população mundial. Então, segundo ele, isso sugere um minúsculo e obscuro pontinho perdido em meio à Via Láctea. Na verdade, segundo ele, nem se deveria ouvir falar acerca dos judeus, mas eles são sempre citados.
Sempre falou-se dele. O povo judeu tem tanto destaque no planeta quanto qualquer outro povo, e a sua importância é exageradamente desproporcional à pequenez de seu tamanho. Seguindo ele diz o seguinte: suas contribuições à lista mundial de grandes nomes na literatura, na ciência, na arte, na finança, na medicina e na erudição profunda são igualmente desproporcionais ao número reduzido, embora ele nem conheceu o Einstein, né? Ele é antes de Einstein ainda. Aí ele diz o seguinte: os egípcios, os babilônios e os persas surgiram, encheram o planeta de barulho e esplendor, então puxaram e desapareceram. Os gregos e os romanos vieram logo após, provocando um grande alarido imenso, e se foram. Os judeus presenciaram a passagem de todos esses povos, mas ainda sobreviveram a todos eles, e são hoje o que sempre foram. Todas as coisas são mortais. Olha o que esse homem ateu. Todas as coisas são mortais, dentro desses judeus. Todas as outras forças passaram, mas os judeus permaneceram. Aí ele termina o artigo dizendo: qual é o segredo da sua imortalidade? Nós respondemos: se ele soubesse o que estava escrito em Isaías 41, ele entenderia que Deus estava preservando a história de Israel. Então, estudar a história de Israel, queridos, é estudar a nossa história, é saber que a nossa pequenez, que a nossa insensível vida, que tem mais valor do que os pardais, como já foi citado aqui em Mateus capítulo 6. Deus cuida. Se Deus cuida de um povo que reclamava, que abandonava Deus, que sempre pecaram, mas Deus diz que a menina dos olhos dele. Então nós devemos confiar que o Deus, que é o Deus cuidador de Israel, ele cuidará da nossa vida também. Como já disseram nossos irmãos, o nosso Deus é o Deus da providência. Então, estudar a história de Israel é entender que Deus cuida de mim e cuida de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Shalom, shalom. Ah, só uma coisinha. Esqueci de uma canção em hebraico aqui, né? Os judeus gostam muito de uma canção que ele diz, né? Israel Rai. Povo de Israel ainda vive. Por quê? Porque Deus é o Deus que cuida de Israel, que nós possamos viver como Deus tem cuidado de Israel. Irmão Fábio, eu peço que o irmão aguarde mais um pouquinho. Hoje nós temos só mais uns 10 minutinhos aqui no máximo de abordagem, né? Temos um tempo um pouquinho mais reduzido hoje, mas o irmão permaneça mais um pouquinho para se despedir, tá bom? Por gentileza. Pastor José Serafim, nós já ouvimos aí sobre a providência de Deus para os patriarcas, para com Israel. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a correspondência entre sabedoria e providência. É um elo muito interessante, muito bonito. Para prover o sustento de toda a humanidade, só um Deus muito sábio. Ele é a própria sabedoria. E com a sua enorme sabedoria, ele provê sustento para toda a humanidade. Nós podemos tirar aí um modelo, um exemplo. Vamos supor um pai de família que lhe falte equilíbrio financeiro, falta de sabedoria, de conhecimento. Ele nunca vai dar para a família dele um equilíbrio. Os filhos vão passar necessidade, a família vai sofrer, porque ele não sabe lidar com aquilo que ele ganha ou deve ganhar para manter a família. Então resulta na ruína. O Deus nosso é um Deus sapiente. Eu fico encantado de pensar na sabedoria de Deus. E não sou só eu. Davi dizia: os céus anunciam a obra das tuas mãos. Quando eu olho para o céu, para a lua, para as estrelas, calcule hoje que nós já temos mais conhecimento do mundo sideral e sabemos que eficiência eles funcionam, que disciplina eles têm, e está na mão de Deus. Aliás, vem muito a propósito,
um assunto que eu li esses dias e eu gostaria de falar aqui. Se deu com Isaac Newton. Ele era um cientista crente em Deus, um evangélico. E ele tinha um companheiro dele, cientista também muito ilustre, mas materialista. E todo o argumento do Isaac Newton não convencia o seu companheiro de que Deus existe. Então ele contratou um mecânico muito competente, mandou construir uma máquina, colocando no centro da máquina uma grande bola vermelha e 5 bolas em roda com braços maiores e menores ligadas à bola maior. E eles giravam em ordem, mostrando o funcionamento do sistema solar. E o Isaac Newton foi na mesa dele e estava lendo o livro, quando entrou seu amigo materialista. Ele olhou, disse: que coisa maravilhosa, quem fez isso? O Isaac Newton, sem tirar o livro do olho, disse: ninguém, ele se fez sozinho. Ele disse: você pensa que eu sou um idiota, que uma máquina dessa se faz sozinho? Ela foi feita por um homem muito inteligente, e eu quero conhecer o seu Criador. Isaac Newton levanta, põe a mão no ombro do seu amigo e diz para ele: eu até hoje não te conheço. Esse daqui é apenas uma simples demonstração daquilo que existe em todo o universo e que até hoje eu não consegui te convencer. E olhando para aquilo, aquele seu amigo se tornou cristão naquele dia. Ele se convenceu. Se aquela pequena máquina na demonstração alguém tem que ter feito, por que alguém não fez a máquina do universo? Qual é a lógica de que ela se apareceria sozinha? Então foi o maior argumento. Aí mostra uma sabedoria de Deus que ninguém pode esconder. Eu gostaria de entender um pouquinho de agronomia. Eu creio que eu demonstraria com mais eficiência a sabedoria de Deus. As frutas geralmente têm semente. Aquela semente cai na terra e se reproduz. Então a terra já está preparada, já tem vida naquela semente, e ela vai reproduzindo. E o que é interessante aí, cada semente, cada raiz de qualquer planta tem dentro dela o elemento vital, tem vida. E quem é que consegue fazer vida, senão só Deus? Aí está a enorme sabedoria de Deus. Nós temos que glorificar a Ele. Esse trimestre, último trimestre do ano, quando o Brasil está afundado numa grande crise econômica, quando há milhões de desempregados, quando há pai de família preocupado como honrar seus compromissos, como alimentar sua família, vamos dar um grito: olhe para Deus, e Ele tem a providência, Ele tem meios de, no meio da maior crise, abrir uma porta e abençoar aqueles que nele confiam. E vamos repetir o Salmo 121: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não vem dos montes, o nosso socorro vem do Senhor. Qual Senhor? O Senhor que criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Amém. Graças a Deus, né? Irmão Caraburu, para a gente finalizar nossa abordagem, queria que o senhor falasse também sobre a relação entre providência de Deus e a fidelidade de Deus, e também sobre a nossa fidelidade. Nós vimos aqui, com essas palavras do pastor José Serafim, como é importante confiarmos em Deus, porque Deus é o provedor, é aquele que proveu Israel, proveu os patriarcas e provê a cada um de nós, e Ele é fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua última carta, lá em 2 Timóteo, ele foi bem claro
a esse respeito, quando ele disse assim, 2 Timóteo 2:11, palavra fiel é essa, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus tem um compromisso. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então todas as circunstâncias adversas, todos os problemas, todas as aflições que nós tivermos, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que eu tenho que ter bom ânimo? Porque Ele prometeu nos levar para o céu. E Ele vai criar as condições para que nós cheguemos ao céu. E entre essas condições está o suprimento das nossas necessidades aqui na terra. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas Ele também disse, o vosso Pai Celestial sabe que vós necessitais de comida, de bebida e de vestido. Então nós precisamos ter em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Esse Deus sábio que o pastor José Serafim disse, que é a própria sabedoria, Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então nós temos uma circunstância que é a seguinte, para saber viver nessa terra, nós precisamos de Deus, precisamos depender de Deus, buscar a Deus, e Ele vai nos dar o necessário, porque Ele quer que nós cheguemos aos céus. Então, para nós chegarmos aos céus, nós precisamos viver aqui na terra. Então, Deus é fiel, Ele permanece fiel, diz Paulo. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Mas tem uma outra coisa, eu preciso ser fiel, porque Deus, Ele só ouve aqueles que o temem. Deus só preserva o seu povo, como foi dito pelo evangelista Fábio Segantin. Só Deus guardou Israel porque é o seu povo, e nós somos o seu povo, nós somos ovelhas do seu pasto, como diz o salmista no Salmo 100. Então nós precisamos ser fiéis, porque só os fiéis Ele vai levar para o céu. Por isso que Romanos 8:28 diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós atendemos ao chamado dele, e se nós amarmos a Deus, e amar a Deus e cumprir a sua palavra, Deus tem compromisso conosco. Então nós precisamos ser fiéis. Se nós formos fiéis, e como Ele permanece fiel, virão as crises, mas elas não abalarão a nossa esperança, que é chegar ao céu. E nós receberemos de Deus a sabedoria para sabermos nos conduzir neste mundo. Que bênção será esse trimestre, né, meus irmãos? É verdade. Esperamos em Deus que Deus nos ajude, nos dê graça, também que os professores se dediquem nos estudos, porque a igreja anseia e necessita muito aprender, que não é o governo, que não é o próximo, né? Se o fizer, vai ser mediante uma iniciativa do Senhor, mas é o Deus de toda a provisão que socorre o seu povo. Basta nós termos fé, né, irmão Carlos, como o senhor falou, e procurarmos sermos fiéis a esse grande Deus, e com certeza a provisão virá e nós não seremos derrotados. Eu lembro muito daquelas palavras de Paulo, né? Às vezes abatidos, mas não destruídos, né? Então, meus amados, terminamos aqui a nossa abordagem, um pouquinho mais curta hoje, nesse trimestre, né? Mas agradecemos aí a audiência dos irmãos que têm acessado o nosso site, têm assistido às aulas preparatórias, né, as pré-aulas, também as aulas ao vivo, e que Deus continue conosco, nos ajudando nesse trabalho, que é de ensinar o seu povo para a honra e glória do Senhor. Agradeço a participação do irmão Serafim, do irmão Caramuru, o Fábio Segantin, caiu a conexão dele aqui, mas graças a Deus que ele pôde participar conosco, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.